Olá, esse é mais um devocional do Temor e Tremor, na apresentação Maíli Mesquita, e hoje nós estaremos lendo Atos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 8. Venha comigo. Atos 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como uma oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, chamado também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contou-lhes tudo o que havia acontecido, e enviou-os a Jope. Oremos. Pai, clamamos a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, para que nós possamos entender a Tua palavra. Que nós possamos entender, ó Pai, como o Senhor fala no nosso coração, como o Senhor fala por meio da Tua palavra e também, ó Deus, nas orações, no íntimo contigo. E como o Senhor sonda os nossos corações, Pai Santo. Que nós sejamos, ó Deus, encontrados diante de Ti. Encontrados, ó Deus, em graça, em misericórdia e em temor. Que a nossa oferta e o nosso viver Te agrade, ó Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Sabe-se que a primeira igreja fundada após o Pentecoste era composta quase exclusivamente de judeus. E durante anos nenhuma tentativa foi feita no sentido de evangelizar os gentios. Cristo então aparece para Cornélio e para Pedro, chamando aí, dando então início à pregação aos gentios, ao ministério com os gentios. E muitos desses judeus se convertiam ao caminho, né, ao evangelho, e eles tinham ainda dificuldade de encontrar e de entender que o evangelho de Cristo, o reino de Deus, pregado pelo seu Filho e pelos seus discípulos também, eles não faziam acepção de pessoas. É um evangelho que acolhe e que ele também era tanto para judeu quanto para grego, tanto para o judeu, para aquele que era da família, mas também para aquele por meio da adoção, para aquele também que era gentio, que era de fora. E é justamente o que essa passagem vem demonstrar, como Deus tem chamado através do Evangelho todas as nações, todos esses povos, línguas e tribos. Mas quem era Cornélio? Quem era o nosso ator principal hoje, nosso personagem principal? Cornélio era um oficial romano, morador de Cesareia, capital romana da Palestina. E o texto diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, no qual fazia muitas esmolas ao povo e tinha contínua oração diante de Deus. O texto dá a entender, então, que Cornélio era um prosélito da porta, o que é isso? Que ele era um convertido ao judaísmo e que fazia essas obrigações da lei, né, de dar as esmolas, e que seu coração estava voltado para as boas obras, né? Mas alguma coisa o levou a orar. A gente vê que ele faz orações diante de Deus. E essas orações chegam até Deus de forma agradável. A conclusão é que Cornélio, então, ansiava, talvez, por algo mais profundo, algo mais ainda do que o judaísmo, algo muito mais transformador, uma luz que apontasse para um caminho mais firme, não apenas as obras, talvez algo que mexesse com o seu ser, algo que a sinagoga não poderia lhe oferecer. Então, ele ora e tem de Deus uma resposta, e essa resposta vem por meio de uma visão. Um anjo, então, lhe aparece, não mandando ele pregar o evangelho ou falando um novo evangelho. Não. O anjo, então, diz que ele deve se reportar a uma certa pessoa, e essa pessoa é Pedro. Na nossa reflexão de hoje, nós não iremos até como Deus se reporta a Pedro e o prepara. Mas o que sabemos, quando lemos todo o contexto, é que Deus prepara tanto o coração de Cornélio quanto o coração de Pedro para esse momento crucial na história da igreja. Cornélio está preparado para ser esse ponto de contato entre a igreja, o mundo dos gentios, que irá receber esse evangelho.
Mas Deus tem de moldar esse pregador. Que pregador? Pedro. Mas não iremos nos deter a Pedro aqui. Quais os princípios práticos que nós podemos retirar dessa reflexão? Primeiro, o poder unificante da oração. Cornélio e Pedro, como eu acabei de falar, né, eles estavam em oração, eles estavam diante de Deus. E Deus já tinha em seu propósito, em seu coração, levar o evangelho aos gentios. As palavras do seu filho, a palavra de Cristo é justamente essa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, todas as nações, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra, ou seja, até para aqueles que não eram judeus. Essa palavra ia se confirmar. Essa palavra tinha que se confirmar e a igreja tinha que crescer. Então Deus está preparando os corações. Mas como ele prepara? Ele prepara por meio da oração. O poder da oração de unificar corações. Cornélio e Pedro estavam separados pela situação social, pela profissão nacional e até mesmo religiosa. Porém, ambos oravam. Ambos estavam com suas mentes conectadas com aquele que tem e detém o poder da história, da cultura, da sociedade, do sobrenatural. E isso resultou num movimento espiritual que rompeu essas barreiras, todas essas barreiras, porque o Evangelho tem esse poder de romper as barreiras, tanto entre judeus e gentios, quanto qualquer denominação, raças, crenças, porque o Evangelho tem o poder de unificar todos, não apenas como todos pecadores e carentes da glória de Deus, mas todos necessitados da graça de Deus. Quando a graça de Deus nos alcança, ela nos une ao outro, ao nosso próximo e a Deus. E a profunda oração penitente deles, vinda de um coração quebrantado e sincero de saber mais, de conhecer e fazer a vontade de Deus, ela se torna eficaz. Desse modo, Deus se revela a Cornélio por meio de uma visão, algo sobrenatural, que talvez Cornélio nunca tenha tido tais experiências, mas para ele foi algo impactante. E ele tem prazer em falar dessa visão. Ele chama os seus servos, os mais fiéis, e conta tudo o que aconteceu. Quando nós ficamos mais perto de Deus, nós ficamos mais perto uns dos outros, até daquilo que nos separa. As barreiras são então derrubadas. Em Tiago 5, versículo 16, diz que a oração do justo é poderosa nos seus efeitos. A oração, então, de Cornélio e também a de Pedro foi poderosa para Deus se revelar e mostrar qual era a sua vontade. Outro princípio que devemos meditar e entender que religiosidade nunca foi e nunca será sinônimo de salvação. E que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, irmã, no versículo 4 ele diz que Cornélio, fixando os olhos neles e possuído de temor, perguntou o que é. E o anjo então respondeu que as orações dele e as esmolas dele subiram à memória de Deus. Então, as obras dele suscitaram a vontade de Deus e Deus quis então salvar pelas obras de Cornélio. Não, lê do engano. Essas obras que ele já praticavam eram movidas justamente pelo Espírito Santo a atraí-lo para isso. E talvez, como eu comecei, quando ele já estivesse cansado dessa prática religiosa, as esmolas e as boas obras apenas o aproximaram de Deus. E isso não como um meio dele comprar a Deus com suas boas obras, mas porque Deus o colocou essas boas obras e essa vontade dentro do coração de Cornélio, com a intenção de atraí-lo cada vez mais para si, até o momento em que ele seria confrontado por meio do Evangelho, da pregação de Pedro, e então ele veria a sua conversão completa. As boas obras de Cornélio nada mais são do que o processo de conversão iniciado em seu coração, mas que não eram suficientes. As obras não são suficientes e nunca serão suficientes. Aqui vem mais um princípio, é que Deus já havia o escolhido para tal obra. Havia o escolhido para a salvação, mas também para ser o primeiro gentio a se converter. E dessa forma, sobrenatural. Um anjo havia lhe anunciado que ele devia ir até o pregador. Aprendemos então que fazer as boas obras ou ser íntegro de coração, ter um bom testemunho perante os outros, nunca foi uma garantia nenhuma e nunca será de que a nossa salvação está segura. Não, é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A história de Cornélio, nesses assuntos, ela certamente nos dará essa base e essa reflexão de que é preciso ser salvo e não ser religioso.
Todo temente a Deus com toda a sua casa, não era apenas ele, mas a casa dele também servia. Fazia orações continuamente a Deus, tinha um bom testemunho, mas isso ainda não era o suficiente. Ele precisava ser confrontado pelo Evangelho, confrontado pela palavra de Deus. Os seus pecados precisavam ser confrontados, colocados debaixo da luz. Nélio, tendo todos esses atributos de religiosidade, poderia facilmente até acreditar que já era um salvo, ou uma pessoa muito boa. Mas ele orava, algo o incomodava e ele continuava orando a Deus. E essas orações o incomodaram, porque era o Espírito Santo que já estava o levando para mais perto de Deus, para que ele pudesse então concluir a sua obra salvífica. Porque, embora tendo um caráter exemplar, Cornélio ainda não era salvo. Cornélio crê na visão de Deus. Primeiro passo da conversão: crê. Crê que Deus está o chamando. É Deus quem está o chamando. Ele tem tamanha fé que ele então envia os seus soldados para buscar Pedro. E ele convoca os amigos para ouvir as palavras de salvação. E aí é que nós encontramos. Nós encontramos então o agir de Deus levando a sua mensagem para alcançar por completo o coração de Cornélio, para completar essa obra, a obra de salvação na vida dele. E talvez não só na vida dele, mas na vida de toda a família dele e dos seus amigos, dos seus servos. Que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O trecho de hoje vem nos lembrar de que é necessário nós termos a consciência de que as nossas obras não são a base de nossa salvação. Elas são consequência de nossa salvação. As boas obras são consequência daquele que já é salvo. Como apartar, assim, a boa obra de um coração salvo, de um coração transformado por Deus? Em obra, a nossa fé realmente é morta. Mas quando nossas obras não são baseadas em transformação que o Espírito Santo faz em nós, por meio da pregação do Evangelho, por meio do arrependimento sincero, quando não é essa a base, não há salvação, há apenas religião. O trecho de hoje nos traz justamente esses dois pontos, de como Deus opera no coração de cada um, por meio de um processo, assim como foi com Cornélio, foi um processo que o levou a orar. E como a oração foi eficaz, não apenas a dele, mas também a de Pedro, em que Deus une os dois corações em um só propósito. Muito importante para a igreja primitiva. Mas também como Deus não faz acepção de pessoas. O seu evangelho alcança a todos e é isso que ele quer. E ele alcança não apenas religiosamente, mas no profundo e no íntimo de cada coração, o chamando, atraindo o pecador para si. Mas que é necessário que haja a pregação do Evangelho, que haja a pregação de arrependimento. Eu, por muito tempo, vivi como uma religiosa, até o dia em que Deus concretizou o seu processo de salvação em mim. Me chamou, me atraiu, andou comigo, Ele fez tudo em mim. Não foram as minhas obras que chamaram a atenção de Deus. Não, Ele me levou às boas obras, me levou ao constrangimento com o seu amor, mostrou os meus pecados e me fez então entender e me arrepender dos meus pecados, até o dia em que ele concluiu a sua salvação comigo. No momento em que eu caí em si, assim como Cornélio também, e entendi o Evangelho, eu me curvei diante do Salvador, do soberano Salvador. Não é um convicto? Volte a alguns devocionais, volte até o devocional na carta de 1 João e faça uma análise sobre a sua conduta, o seu coração, a sua crença. Ore comigo. Em Santo, nós colocamos diante de Ti nossos corações, cada ouvinte, ó Deus, e o trecho lido hoje. Que nós possamos entender a Tua boa vontade. Dar graças a Deus, ó Pai, pelo Evangelho pregado aos gentios, que nos alcançou, ó Deus, transformando nossas vidas. E poderá alcançar muitos outros, ó Pai, trazendo, ó Deus, transformação, trazendo amor, graça completa, Senhor, para cada vida que ouve o Teu Evangelho. E arrependimento, ó Pai. Transformação verdadeira, conversões, ó Deus, verdadeiras, movidas pelo Teu Santo Espírito, e não, ó Deus, pelas nossas obras, e não, ó Pai, baseado naquilo que nós achamos ou podemos fazer. Baseado, ó Deus, na obra completa do Espírito Santo, de converter o pecador. Obrigada, Senhor, por esse devocional e por cada um. Que nós possamos continuar orando, ó Deus, por aqueles que ainda não se converteram, para que o Senhor mova a sua mão, ó Pai, e levante pessoas dispostas, ó Pai, a pregar o Teu Evangelho, sem recuar, sem acepção de pessoas. Em nome de Jesus.